Olá, boa noite. Boa noite. Contas bancárias e imóveis do ex-presidente Lula são bloqueados pelo juiz Sérgio Moro. O objetivo é ressarcir a Petrobras se a condenação for confirmada. Ex-publicitário Marcos Valério fecha delação sobre o mensalão Tucano. Ele está preso, condenado no mensalão petista. Defesa de Temer pede acesso às gravações feitas por Joesley Batista e recuperadas pela Polícia Federal. O presidente se prepara para a sessão da Câmara que vai votar a denúncia por corrupção em agosto. Aumento de impostos dos combustíveis à vista. Ministro da Fazenda Henrique Meirelles deve fazer o anúncio amanhã. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Suspeito de matar fundador da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras é preso em Osasco, na Grande São Paulo. Marcelo Ventola era um dos homens mais procurados no estado. Um outro suspeito de participação no crime permanece foragido. O principal suspeito de ter matado o fundador da torcida organizada Mancha Verde foi transferido hoje de manhã do DHPP para a carceragem do 77º Distrito Policial em Santa Cecília, região central de São Paulo. Não tem nada a ver com isso não, meu. Marcelo Ventola, conhecido como Marcelinho, era um dos homens mais procurados pela Polícia Paulista e foi preso ontem à noite em Osasco, na Grande São Paulo. Ele estava foragido desde março, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dele. Segundo as investigações, ele teria sido o autor dos 22 disparos que mataram Moacir Bianchi. A motivação para o assassinato, segundo a polícia, seria uma disputa pela composição de uma nova diretoria da organizada. Uma câmera de segurança registrou o crime. As imagens mostram o fundador da Mancha Verde parado no semáforo, no bairro Ipiranga, na Zona Sul, quando um homem desceu de um outro carro e atirou várias vezes e depois fugiu. O crime ocorreu horas depois de uma reunião entre integrantes da Mancha Verde, na sede da torcida em Perdizes. Bianchi teria participado do encontro, marcado por várias discussões. Marcelinho nega a participação no crime. Ele já tinha sido condenado a quase 38 anos de prisão por outros crimes, como roubo e formação de quadrilha, e estava em liberdade provisória. Um outro suspeito, que seria o motorista do carro, também teve a prisão decretada e está foragido. Ele foi identificado pela polícia como Rafael Martins Silva, o Zequinha. Hoje, o advogado dele disse que o cliente só vai se apresentar à polícia se o pedido de prisão for revogado. Um cidadão primário, chefe de família com ótimos antecedentes, não precisa ficar preso para colaborar com as investigações. Ele pode muito bem se apresentar, colaborar com as investigações e responder ao processo em liberdade. Nós esperamos a solução do caso e que os responsáveis sejam punidos. Polícia Federal faz operação para desarticular grupo do crime organizado que planejava mortes de agentes penitenciários federais. 2 membros do PCC foram presos pelo assassinato de um servidor do Rio Grande do Norte. A Operação Força e União cumpre ao todo 14 mandados pelo país de busca e apreensão, condução coercitiva e prisão preventiva. Os policiais prenderam hoje integrantes da facção criminosa em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por estarem envolvidos na execução do agente Henry Charles, morto a tiros em abril. Desde o ano passado, outros 3 assassinatos de servidores do sistema prisional foram registrados. O primeiro homicídio, identificado como sendo de autoria do PCC, foi de Alex Belarmino Almeida Silva, em setembro, ordenado por um dos líderes da facção criminosa, o Tiriça. Segundo a Polícia Federal, o plano do PCC era matar 2 servidores por presídio, usando informantes que acompanhavam a rotina dos agentes. Foi hoje a missa de 7º dia do carroceiro morto a tiros por um policial militar em Pinheiros, na zona oeste da cidade. A Corregedoria da Polícia ainda não deu informações sobre um vídeo que teria registrado o momento dos disparos, mas que foi apagado do celular de uma testemunha por um PM. A missa de 7º dia do catador de materiais recicláveis, Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos, lotou a Catedral da Sé no início da tarde de hoje. Moradores de rua, moradores do bairro de Pinheiros, representantes de entidades de direitos humanos, jornalistas e artistas participaram da cerimônia e pediram o fim da violência policial.
Os estabelecimentos comerciais onde eu vi foi sempre com educação e pagando pelo que comprava. Isso vale ressaltar. Educação, respeito com todos. Eu tinha por ele meu amigo de bairro, como qualquer outro. Foi na rua Morato Coelho, em Pinheiros, na Zona Oeste, que na quarta-feira passada, Ricardo teria pedido um pedaço de pizza em uma pizzaria do bairro e se revoltado quando negaram a comida. Quando a polícia foi chamada, ele teria levantado um pedaço de madeira. Segundo testemunhas, Ricardo foi atingido por 2 tiros no peito. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o momento que Ricardo é atingido e cai. O autor do disparo, um dos PMs, alega que atirou para se defender. As cápsulas e o corpo de Ricardo foram removidos do local pelos PMs, o que é proibido pela corporação desde 2013. A mãe do rapaz, presente à missa, disse que não acredita na história porque o filho não era pedinte, tinha comportamento tranquilo e dinheiro da reciclagem. Dona Aristides diz que agora só resta a justiça. Só porque é catador de papelão, quer dizer que eles não são igual nós. Não tem nada a ver. Está errado isso aí. Os 2 PMs envolvidos na ocorrência e outros 3 policiais da Força Tática que prestaram apoio estão afastados das ruas. Eles foram remanejados para serviços administrativos. O caso está sendo investigado pela própria Polícia Militar e também pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em um inquérito paralelo. Mas um vídeo que mostraria o exato momento dos tiros contra o carroceiro até agora não apareceu. Segundo a testemunha, as imagens foram apagadas na hora pelos policiais e o celular foi trazido aqui para a corregedoria para tentar recuperar a gravação. Foram os policiais da corregedoria que levaram essa testemunha e deixaram claro que esse celular, eles tentariam resgatar as imagens que tinham sido apagadas anteriormente por policiais inescrupulosos ali anteriormente. Esses mesmos policiais que adulteraram, fraudaram a cena do crime. A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que o caso também é acompanhado pela Corregedoria da Polícia e que a arma do PM foi encaminhada para a perícia. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância, determina o sequestro dos bens e o bloqueio de contas bancárias do ex-presidente Lula. O dinheiro estava dividido em 4 contas de Lula em diferentes bancos. No do Brasil, R$ 397.636,09. Na Caixa Econômica Federal, R$ 123.831,05. No Bradesco, R$ 63.702,54. E no Itaú, R$ 21.557,44. Além do dinheiro, Moro confiscou do ex-presidente 3 apartamentos em São Bernardo do Campo, sendo um deles a residência do petista, um terreno em Riacho Grande e 2 veículos. Lula pode usufruir dos bens, mas não vendê-los. O sequestro dos bens foi decretado a pedido do Ministério Público Federal. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato queriam o bloqueio de uma fortuna de mais de 195 milhões de reais. O montante faz parte de um cálculo feito por procuradores com base em danos à Petrobras, vítima do esquema de cartel e propinas instalado em suas principais diretorias entre 2004 e 2014. Moro determinou o confisco de até 10 milhões de reais das contas, mas o Banco Central só encontrou pouco mais de 660 mil reais. O despacho data de 14 de julho e tem como objetivo, segundo o juiz, garantir a reparação dos danos decorrentes do crime. O ex-presidente já foi informado sobre a decisão e disse que vai recorrer. Na semana passada, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá, no litoral paulista. Neste caso, Moro também determinou o confisco do imóvel, cuja posse é atribuída a Lula, e o pagamento de multa de 16 milhões de reais pelo petista. O valor seria para reparar o dano à Petrobras, de onde teria saído o dinheiro investido no triplex. Mas o ressarcimento só deverá ser feito se a condenação de Lula for confirmada, após o esgotamento dos recursos em todas as instâncias. Lula ainda é réu em 4 outras ações penais.
O publicitário Marcos Valério, que está preso desde que foi condenado no mensalão petista, fechou delação premiada com a Polícia Federal sobre o mensalão Tucano. O acordo precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Valério teria demonstrado interesse em revelar, por exemplo, detalhes do envolvimento do ex-presidente Lula e de alguns dos principais dirigentes do PT com o assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. De todos os réus, foi sobre ele que a mão da justiça foi mais pesada. O operador do chamado mensalão foi condenado a 37 anos de cadeia e está preso desde 2013. A pena imputada ao publicitário Marcos Valério foi maior que a de figuras importantes do PT, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente do partido José Genuíno. Agora, no acordo que acaba de assinar com a Polícia Federal, Marcos Valério deve delatar envolvidos naquele que é considerado o embrião do escândalo petista, o mensalão Tucano, em cujo processo ele é réu. Marcos Valério é acusado de usar as agências de publicidade dele para lavar 3,5 milhões de reais na época, desviados de empresas públicas de Minas Gerais, para a campanha à reeleição do então governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. Valério operava do mesmo jeito que no mensalão do PT. Recebia o dinheiro por meio de contratos fictícios de publicidade e emitia notas frias de serviço que não eram prestados. Azeredo, derrotado nas urnas, foi condenado a 20 anos de prisão, mas recorre em liberdade. Na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, onde Valério vai ficar preso agora, os detentos não usam uniforme, ficam com a chave da própria cela e os guardas não andam armados. A transferência faz parte do acordo. A delação premiada de Marcos Valério ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele cita políticos que têm foro privilegiado. Um deles seria o presidente licenciado do PSDB, o senador Aécio Neves. Valério teria relatado o desvio de dinheiro em contratos quando Aécio era governador. O Tucano já é investigado no Supremo, suspeito de agir para maquiar dados do Banco Rural em 2005 para esconder o mensalão Tucano da CPI no Congresso, que investigava o esquema. Marcos Valério teria revelado novos detalhes desse caso em fevereiro ao Ministério Público de Minas, que na época não demonstrou interesse em fechar um acordo para a redução da pena, como queria a defesa do publicitário. Aos promotores, Valério teria relatado ainda desvios fora das divisas do estado de Minas. Teria citado fraude em contratos assinados entre 1994 e 2005, durante o governo de Fernando Henrique, do PSDB, e o de Lula, do PT, envolvendo recursos do Banco do Brasil e dos Correios. As acusações envolvendo quadros importantes do PSDB podem agravar ainda mais a situação do governo de Michel Temer, de quem os tucanos são aliados. Relatório da Polícia Federal aponta indícios de corrupção no Tribunal de Contas da União. Senadores do PMDB também são citados no texto enviado à Procuradoria-Geral da República. Segundo a Polícia Federal, há indícios de corrupção passiva por parte do presidente do TCU, Raimundo Carreiro, do ministro da Corte, Haroldo Cedras, do filho dele, o advogado Tiago Cedras, e dos senadores Edson Lobão, Renan Calheiros e Romero Jucá, todos do PMDB, em esquema para favorecer a empreiteira UTC em processos no tribunal que envolviam as obras da usina nuclear Angra 3. O caso está sendo investigado há mais de 2 anos e tem como ponto de partida a delação premiada do dono da UTC, Ricardo Pessoa. Ele relatou que recebeu um pedido de propina de R$1 milhão de Tiago Cedras. Pessoa entendeu que a quantia seria destinada ao ministro Raimundo Carreiro, relator do processo de Angra 3 no TCU. Na delação, o empreiteiro afirmou que depois desse pagamento não houve problema com o contrato da obra no tribunal. Outros delatores da Lava Jato, da Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht, confirmaram o esquema e envolveram também Haroldo Cedras. A defesa dos senadores Edson Lobão e Romero Jucá disse que o relatório é a prova mais evidente de que existe hoje uma criminalização da política. O senador Renan Calheiros afirmou que a acusação é totalmente infundada.
O TCU disse que ligações para escritórios de advocacia são procedimentos usuais e corriqueiros em gabinetes de quaisquer tribunais, em virtude de solicitação de informações. O presidente do tribunal, Raimundo Carreiro, disse que quando o inquérito da Polícia Federal sobre o caso UTC foi aberto, ele imediatamente quebrou os seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, no intuito de colaborar com as investigações. O ministro Haroldo Cedras disse que suas ações sempre se pautaram pela ética, lisura e respeito aos princípios republicanos. A Justiça Federal em Brasília adiou mais uma vez o retorno do doleiro Lúcio Funaro ao presídio da Papuda. Ele deve permanecer na carceragem da Polícia Federal até o dia 28 de julho. Apontado pelas investigações da Operação Lava Jato como operador de supostos pagamentos de propina ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, o doleiro Lúcio Funaro foi transferido para a carceragem da Polícia Federal em 5 de julho. Desde então, já conseguiu 2 adiamentos do retorno ao presídio da Papuda em Brasília. Ele negocia com o Ministério Público Federal um acordo de delação premiada, no qual promete contar detalhes das operações envolvendo Eduardo Cunha e nomes fortes do PMDB, como o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A Procuradoria da República no Distrito Federal pediu a prorrogação da volta do doleiro ao presídio para colher novos esclarecimentos a respeito de fatos decorrentes das operações conduzidas pelo Ministério Público. Funaro é alvo da Operação Greenfield, que apura fraudes e irregularidades na administração de 4 dos maiores fundos de pensão de empresas públicas do país, além da Operação Sepsis, que investiga irregularidades no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, administrado pela Caixa. Apontado como operador do PMDB, o lobista Jorge Luz confessou ao juiz Sérgio Moro hoje que pagou propinas aos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, além do deputado federal Aníbal Gomes, todos do PMDB. Jorge Luz prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro na ação penal que investiga a corrupção em contratos de navio-sonda da Petrobras. Na audiência, o lobista disse ter usado uma conta em um banco na Suíça para realizar os pagamentos ilícitos aos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, além do deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Jorge Luz está preso preventivamente desde 25 de fevereiro por ordem de Sérgio Moro. O filho dele, Bruno Luz, também está detido em Curitiba. Segundo denúncia da Força Tarefa da Lava Jato, pai e filho atuaram como representantes dos interesses de parlamentares e funcionários públicos da Petrobras, corrompidos para recebimento de propina da área internacional da estatal. Renan, Jader e Aníbal têm negado de forma enfática recebimento de valores ilícitos. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Brasileiros ricos, sejam ou não celebridades, estão com problemas com fortunas, bens ou transações no exterior. A Receita ameaça para agosto a autuação contra 2.100 brasileiros que têm imóveis em Miami, por não terem declarado ou terem subavaliado os seus imóveis. Já um milionário brasileiro está com problemas ainda maiores, é Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. A Justiça Espanhola pediu a prisão de Teixeira por lavagem de dinheiro. Teixeira já foi denunciado também nos Estados Unidos, por receber propina na venda de torneios e copas organizadas pela FIFA. Ricardo Teixeira foi genro de João Avelange, que comandou a CBF e a FIFA por décadas. Avelange e Teixeira foram acusados de corrupção. Avelange renunciou à presidência de honra da FIFA e ao Comitê Olímpico Internacional. Ricardo Teixeira também teve que renunciar à CBF e FIFA e hoje vive no Brasil. Como Marco Polo Del Nera, presidente da CBF, Teixeira não sai do Brasil para não ser preso. Preso nos Estados Unidos está José Maria Marim, ex-presidente dessa mesma CBF. Esse é um resumo da história político-policial de 60 anos do futebol brasileiro e seus dirigentes. Alguns fatos impressionam. Primeiro que, assim como na política, tenham demorado tanto para chamar a polícia, e não a do Brasil, onde sempre se soube e se sabe dos negócios e dos sócios. Assim como na política, se existem corruptos, existem também os corruptores. Em meio a tantas compras e vendas de torneios e copas, esses senhores e seus sócios nunca foram investigados, só em CPIs de Araque. Impressiona tal descaso ou temor, tendo a dimensão que tem o futebol e seus negócios no Brasil. Anuncia-se que, enfim, o Ministério Público vai investigar. Veremos. Boa noite.
A defesa do presidente Michel Temer voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal acesso às gravações feitas por Joesley Batista e recuperadas pela Polícia Federal após a perícia técnica em junho. Os áudios ainda não vieram a público e a defesa do presidente pretende usar durante a argumentação na Câmara. Os advogados de Michel Temer alegam que as gravações periciadas e ainda desconhecidas do público não foram juntadas ao inquérito contra o presidente, após o trabalho da Polícia Federal. O defensor, Antônio Cláudio Maris, diz que as gravações são necessárias para compor a defesa durante a votação na Câmara dos Deputados, prevista para o dia 2 de agosto, que vai decidir se leva adiante a denúncia contra o presidente no Supremo. A perícia foi finalizada em 23 de junho e concluiu que não houve edição no conteúdo, como alegava a defesa de Michel Temer, que chegou a contratar um perito particular para analisar o material. Porém, a perícia da PF conseguiu recuperar do gravador 7 arquivos de áudio que haviam sido apagados do aparelho. Segundo a acusação, na gravação já tornada pública, Temer dá o aval para o dono do frigorífico JBS Friboi para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na prisão, além de concordar com a interferência de Joesley Batista na Operação Lava Jato. Na conversa, o empresário diz ao presidente que está pagando um juiz e um procurador para repassar informações das operações. O áudio gerou pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República contra o presidente e pode originar mais uma denúncia contra Temer por parte de Rodrigo Janot. O procurador já anunciou que pretende denunciar Michel Temer novamente, mas que não tem pressa para entregar os novos pedidos ao Supremo. O presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltaram a se reunir hoje mais 2 vezes após atrito por disputa por dissidentes do PSB. O primeiro encontro, nesta tarde, ocorreu no Palácio do Planalto. Já agora à noite, os dois jantaram no Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer. A pauta das conversas é o desconforto político que teve início ontem, quando Temer tentou pessoalmente atrair os dissidentes do PSB que haviam sido convidados a se transferir para o partido de Maia, o DEM. O governo federal vai anunciar amanhã um novo aumento de imposto sobre os combustíveis no país. O anúncio oficial vai acontecer durante a divulgação do relatório fiscal bimestral da União. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que está analisando as contas públicas para definir a necessidade de adotar a medida. Ele citou como possibilidade o aumento da CID, que é uma contribuição sobre o combustível e que pode ser adotada de imediato por meio de decreto. O pacote inclui também o PIS, imposto cobrado sobre a folha de pagamento, e o COFINS, calculado sobre o faturamento das empresas e sobre a importação de bens e serviços na cadeia de combustíveis. O objetivo do aumento, segundo Meirelles, é cobrir o buraco nas receitas públicas e evitar uma revisão da meta de déficit fiscal, que hoje está em 139 bilhões de reais para o ano. Em reunião no Palácio do Planalto no fim da tarde, o presidente Michel Temer concordou com os argumentos apresentados pela equipe econômica e deu aval para a elevação de tributos, que se dará por meio de medida provisória, para não ter necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional. A nova alíquota do PIS e do COFINS entra em vigor já nesta quinta-feira, após a publicação do decreto presidencial em uma edição extra do Diário Oficial da União. É o povo brasileiro. O frio continua intenso por aqui. O paulistano, que levantou cedo, enfrentou hoje a manhã mais fria do ano, com 7,9 graus. Durante a tarde, a temperatura foi aos 14, mas já voltou a cair. Neste momento, está 12 graus aqui na Avenida Paulista. E será que esse frio diminui amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Aos poucos, a massa de ar polar vai enfraquecendo e o frio diminui. Mas a grande diferença em relação a hoje é que o sol volta a predominar em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Nessa madrugada e também de manhãzinha, teremos temperaturas ainda na casa dos 8 graus por aqui e máxima tarde em torno dos 16 graus. Aí na sexta-feira esquenta mais, a máxima vai aos 21 graus e no sábado, apesar do céu com mais nebulosidade, a temperatura sobe e chega aos 24 graus em toda a região metropolitana. Nós ficamos por aqui. Esta edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu.
volta 1h30 da tarde, a chefe Dalva Zanforlin prepara a fruta escondida no Cozinha Amiga. Assista agora, Tudo Seu.